Ah, Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo para quem eu não vi ainda. Bem-vindos aos que eu ainda não conheço, que chegaram agora por lá nas férias. Estou muito feliz e empolgado com o nosso primeiro encontro dessa roda de encontros. Nós vamos falar hoje sobre a neurose obsessiva em Lacan, como vocês já certamente viram quando foram convidados e aceitaram o convite para essa produção. Então, eu queria pedir de antemão que, se possível, vocês abrissem as câmeras para não ter a impressão de que eu estou falando a sós. Só um minutinho para me fechar aqui a porta. Para eu não ter a impressão de que eu vou falar sozinho com as paredes, como nos ensina Lacan. É, E aí eu quero aproveitar e deixar vocês bem à vontade com relação ao processo de explanar o conteúdo, falar um pouco, explicar algumas coisas. Quero pedir que vocês fiquem à vontade também nessa interação, para que também eu consiga, de alguma forma, chegar até vocês e, a partir das questões, a gente poder ir conversando. Penso que a produção funciona melhor de uma forma horizontal. Fiquem à vontade para também não acreditar em tudo que eu falo. Eu sempre digo que é importante que vocês duvidem, que vocês questionem, que vocês possam ir ao encontro de outras transmissões, de repente não confrontar para saber quem é melhor, mas para evoluir numa melhor interação e amadurecimento da teoria. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Humberto Júnior, sou psicanalista lacaniano, também sou psicólogo. Eu trabalho com psicanálise, vai fazer 8 anos esse ano. E vai fazer também, acho que 2, 3 anos que eu estou nesse campo da transmissão da psicanálise. Antes eu falava para dentro. Depois de um tempo eu estericizei o discurso e comecei a falar para fora. E pensar a neurose obsessiva para Lacan, eu acho que é um grande desafio, porque Lacan não se dedica a falar sobre neurose obsessiva, sobre neurose histérica, sobre esquizofrenia, sobre paranoia, que seriam os subgrupos ah, da psicanálise freudiana. Eu aproveito para dizer para vocês que seria interessante que vocês fossem tomando notas ao longo do encontro. É, eu não preparei um slide para ser compartilhado, mas de repente, se interessar, eu posso depois mandar as referências no grupo. A princípio, eu estou usando como base alguns textos dos escritos de Lacan, como A Sobreversão do Sujeito, O Ator Dito, Litura Terra, e os seminários 5, 6 e 16. Então, vocês vão ver meio que um misto dessas referências. Depois, eu quero indicar, antes de qualquer coisa, dois livros que ultimamente eu tenho visto uma batalha para tentar consegui-los, mas parece que as editoras não querem mais produzir eles. E os meus supervisionandos me ouvem falar muito sobre quando a gente toca no caso de neurose obsessiva. É, Vocês estão achando meu áudio baixo? Tá legal para vocês? Tá legal? Perfeito. É, que é o Inferno do Dever, o discurso do obsessivo. Eu comprei esse livro faz 4 anos. E muita gente tem procurado atualmente, não tem encontrado o livro físico. Alguns colegas têm o livro em PDF. E o livro do Alberto Murta, A Neurose Obsessiva na Atualidade. Esse é um outro livro, assim, que eu hiper, super recomendo. Eu já vi muitos psicanalistas criticando esse livro, mas particularmente tenho um apreço por ele, porque ele condensa as incidências do último ensino de Lacan sobre a neurose obsessiva. Então, esses dois livros também são referência para a minha fala de hoje. De antemão,
eu queria começar falando um pouco sobre a neurose obsessiva em Freud e depois chegar a uma psicanálise lacaniana. É, eu gosto muito de falar de Lacan fazendo um contraponto ao ensino de Freud, porque quem está começando às vezes acha que é a mesma coisa ou que o pensamento de Lacan é uma evolução do pensamento de Freud, e não é. Eu costumo dizer que a psicanálise de Lacan é uma outra psicanálise. Não é a mesma psicanálise de Freud, em nenhuma hipótese. E eu vou mostrar para vocês os elementos aos quais aparecem na ordem de uma disparidade do ensino de Freud em Lacan. E aí, eu queria começar também com três referências falando da neurose obsessiva para Freud. Julgo, e aí certamente vocês podem pensar ao contrário ou sugerir outra coisa, que três textos de Freud são cruciais para entender a neurose obsessiva para Freud. O primeiro deles é um texto de 1907, que é O Homem dos Ratos. O segundo texto, que foi escrito entre 1910 e 1914, que é O Homem dos Lobos. E o terceiro texto, que é um texto de 1913, que é o Totem e Tabu. E por que Totem e Tabu? Porque, primeiro, que cronologicamente, o Totem e Tabu foi escrito entre a escrita do Homem dos Ratos e do Homem dos Lobos. Então, para Freud, a neurose obsessiva ela tem uma relação intrínseca com o pai. E o pai necessariamente institucionalizado na figura paterna, biológica ou funcional, poderíamos dizer assim. Então, a lógica de unir o totem e tabu ao homem dos ratos, que é necessariamente um caso puro de neurose obsessiva para Freud, e ao homem dos lobos, que começam que inicialmente é uma neurose de angústia e depois evolui, poderíamos dizer assim, para uma neurose obsessiva religiosa, como alguns autores chamam, precisamos pensar e ter em xeque o pai totêmico. Isso fica muito claro do pai totêmico no caso do homem dos ratos. Quando o homem dos ratos, né, que é essa figura ao qual Freud analisa, só consegue desejar a partir do pai morto, né? E aí essa sintomatologia da fobia a ratos, que é quase que uma comorbidade psicanalítica em Freud, ela aparece justamente na insuportabilidade que o pensamento de desejo da morte do pai traz ao psiquismo do homem dos ratos. Então, o pai totêmico, que é esse pai morto, ao qual somente porque ele está morto se pode desejar, tem uma intrínseca relação com a neurose obsessiva em Freud. Então, Freud considera que, por meio da experiência clínica, a neurose obsessiva carrega um certo comprimento de dificuldade na aplicação plena da técnica psicanalítica. Tem um texto, que eu não tenho certeza se é de 1914, que está no volume da Companhia das Letras, dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que me parece que o nome do texto é Psicoterapia, alguma coisa do tipo. É um texto muito curto, de 4 ou 5 páginas, em que Freud escreve sobre as contraindicações da aplicação da técnica psicanalítica. E uma das tantas contraindicações é que, para os casos de neurose obsessiva, a psicanálise não serviria. Quando Freud inicialmente funda a psicanálise, meio que a tentativa dele é dizer para todos que a psicanálise seria bem aplicada com êxito nos casos de histeria. Nesse texto, ele também fala que a psicanálise é contraindicada para os psicóticos e para as pessoas idosas, da terceira idade. E aí ele está no início do ensino. Depois ele faz alguns avanços, mas ele ainda considera, nesse avanço que ele faz, que a psicanálise não seria indicada ou não aplicada na sua totalidade nos casos de neurose obsessiva.
Justamente por todo o funcionamento freudiano que ele elabora acerca da neurose obsessiva, que para Freud, a ideia é que a neurose obsessiva é chamada de doença dos pensamentos, né? E na neurose histérica, meio que seria a doença do corpo ou da conversão corporal. Então, a marca da neurose obsessiva para Freud é os pensamentos compulsivos, os pensamentos ritualísticos, os pensamentos religiosos. Então, em Freud, o neurótico obsessivo tem uma intrínseca relação com a religião e com o pai. E eu até escrevi aqui um trocadilho na minha nota, em que eu perguntei: toque, toque, quem bate? E aí eu chego no ponto extremamente polêmico, que é a equivocada relação que é feita entre neurose obsessiva e transtorno obsessivo compulsivo, o chamado toque na psiquiatria. Eu acho um dos tantos e maiores equívocos no campo psicanalítico, que geralmente é feito pelos pós-freudianos, em ligar a neurose obsessiva com o toque, com o transtorno obsessivo compulsivo. Ah, Humberto, esse paciente aqui, eu suponho que ele seja um neurótico obsessivo porque o psiquiatra diagnosticou ele com toque, porque os pensamentos dele são compulsivos. Isso não é base para diagnóstico. E aí, mais à frente, nós vamos entender o porquê isso não é uma base para um diagnóstico diferencial em psicanálise. Primeiro, que uma psicanálise que se preze, ela não se pauta a partir dos diagnósticos psiquiátricos. Nós escutamos, mas alguns diagnósticos psiquiátricos nem devem ser tomados como significante na ordem da cadeia. Precisam ser tomados apenas como uma fala, um detalhe, uma referência, um ponto de partida. Mas um ponto de partida que precisa ser prescindido. Então, isso para a neurose obsessiva, mas para tantos outros diagnósticos que vocês escutam na clínica. Os diagnósticos psiquiátricos, eles não servem, isso é muito óbvio, mas precisa ser dito, eles não servem para o manejo da clínica psicanalítica. Não servem para diagnóstico diferencial em psicanálise, porque é apenas o significante, quando, e na maioria das vezes, nem entra na categoria de significante. Eu pretendo falar daqui a pouco sobre uma coisa que eu coloquei no Instagram, uma enquete, em que eu perguntava aos seguidores se sabiam a diferença entre produção discursiva, não, reprodução discursiva, repetição discursiva e extração discursiva. A diferença desses três pontos. E isso é crucial para o diagnóstico em psicanálise, para a gente perceber e entender de que lugar o sujeito está falando. Tem aquela vozinha do telefone, eu não vou lembrar agora qual é a operadora, eu acho que todos os operadores, né? Diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Eu acho que essa é uma pergunta que o psicanalista precisa fazer ao seu paciente, né? Ou ele mesmo precisa responder a partir do que ele escuta. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Diga seu nome e qual lugar na linguagem que você está ocupando. É essa pergunta que precisa ser respondida para o diagnóstico diferencial em psicanálise. E aí, quando eu pergunto, toque, toque, quem bate, eu respondo, quem bate é o padeiro, quem bate é o padre e quem bate é o patrão. Eu costumo, nos grupos de supervisão, falar sobre uma tríade freudiana, que aparecem costumeiramente nos casos de neurose obsessiva, mas que aparecem muitas vezes na maioria dos casos de neurose, que é a tríade. O jeito que você come é o jeito que você transa e é o jeito que você paga. A relação comida, sexualidade e dinheiro. E essa é uma tríade que costumeiramente a gente não escuta nos nossos casos. Como é que o sujeito lida com a comida? Ah, é transtorno de alimentação. Hoje tem muito isso, né? Os transtornos de alimentação chegam muito na clínica. Os casos de obesidade, os casos de cirurgia bariátrica para quem é psicólogo, para os laudos.
Mas a grande questão é como é que esse sujeito lida com a comida? Qual foi o momento em que a comida foi apresentada a ele? O que é que ele escuta sobre como ele comia quando criança? São questões que a gente não sabe responder dos nossos pacientes, que a gente não pergunta. Como é que o sujeito lida com a sexualidade? Não, ele é gay, ele é hétero, mas não é isso. Como é que o sujeito lida com o que ele pensa? O que é sexualidade para esse sujeito? Sexualidade é só sexo? É só orientação sexual? Como é que esse sujeito lida com o dinheiro? Gasta demais, gasta de menos? Compra demais, compra de menos? Eu lembro que eu recebi há uns anos um caso de psicose que a irmã dessa paciente me procurou, dizendo que o sintoma dessa paciente era comprar muitas bolsas. E esse foi o sintoma que trouxe ela à clínica, além dela ter o diagnóstico de esquizofrenia. E aí eu questionei o diagnóstico médico depois de um tempo de tratamento, porque me parecia que aquele não se tratava de um caso de psicose, mas de uma neurose e outra. E além de ter sido muito criticado contra a família, a família me criticando, porque eu questionei o diagnóstico médico ao médico psiquiatra responsável, depois eu entendi que o diagnóstico de psicose garantia, pelo o serviço do CAPS, um benefício mensal financeiro, né? Que geralmente quem faz uso de medicamento, tarja preta, um tratamento muito avançado, tem direito ao benefício do INSS. Então, ela só conseguia comprar muitas bolsas porque havia um retorno financeiro a partir do dito diagnóstico de psicose. Claro que não era tão simples assim, mas entraríamos no ponto que Lacan passa a pensar no seu último ensino, no lugar de se perguntar, Lacan, em vez de Lacan se perguntar qual é a estrutura desse sujeito, Lacan começa a se questionar qual é o modo de gozo desse sujeito. E aí eu vou dizer para vocês, não convencendo-os, não é essa a minha intenção, mas apontando as incidências do ensino de Lacan para a nova possibilidade de diagnóstico em psicanálise dentro da nossa clínica contemporânea. Então, eu acho interessante essa ideia da tríade freudiana que se apresenta nos casos. Como é que o sujeito lida com a sexualidade? Como é que ele lida com a comida? Como é que ele lida com o dinheiro? Quem paga as contas? Como paga? De que forma paga? Como são feitas essas contas? E aí, eu agora chamo Lacan para conversa. Eu até fiz o trocadilho do Drummond. Né? E agora, Lacan? Salve-nos se puderes. E eu chego num ponto que, particularmente, eu acho muito importante, que é do lugar onde eu falo com mais propriedade, que eu toco numa oficina que eu dei sobre diagnósticos e estruturas clínicas em psicanálise lacaniana no ano passado. No último ensino de Lacan, entre os seminários 24, 25, 26 e 27, Lacan elabora um novo título para a pessoa, para o Homo sapiens, que se chama parlertre. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. É uma expressão em francês que, na tradução, significa o sujeito falante, a pessoa, o Homo sapiens. Esse que não é uma coisa nem é outra. Isso é uma contraposição ao ensino do Descartes, a filosofia contemporânea, moderna e antiga. Porque para a filosofia de Descartes, o sujeito pensa, logo existe. Deixa eu ver o Carlos aqui. Essas perguntas da tríade seriam feitas de alguma maneira específica, entrevista inicial, ou apenas quando aparecer. É, Sua pergunta, Carlos, me lembra de uma coisa que eu pensei para lhes dizer. Hoje nós estamos fazendo esse encontro e o objetivo não é ensiná-los, porque eu acho que o lugar por excelência para nós aprendermos sobre as estruturas clínicas é o ambiente da supervisão. Mas respondendo a sua pergunta, eu sempre coloco isso para os meus supervisionandos. O analista, ele está no lugar do objeto causa de desejo.
que, consequentemente, é o objeto que movimenta o tratamento analítico. Então, o analista está no lugar, a gente costuma dizer assim, né? Esse jargão reproduzido sem nenhum fundamento. O analista está no lugar de dejeto, de resto, como se o analista fosse um objeto dispensável para o tratamento. Se em Freud a psicanálise começou a partir da sua autoanálise, em Lacan é impossível uma análise sem analista. Por isso que jamais vai ser possível uma análise lacaniana, pelo menos, através do chat GPT. Jamais. Porque há uma necessidade da presença de um outro na cena para que haja uma análise. E aí, respondendo, falando disso do analista enquanto objeto, não quer dizer que o analista é um objeto passivo. Há uma diferença entre um objeto mortificado, de um lugar de mortificação, de opacidade, e um lugar de inutilidade. No texto, A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, acho que de 1956, não lembro agora, do Lacan, que está nos escritos, ele diz que certamente o analista conduz o tratamento e não o paciente. Então, sendo você aquele que está no manejo e na condução do tratamento, você pode, em algum momento, lançar uma pergunta desse tipo. Porque, costumeiramente, nos casos de neurose obsessiva, algumas coisas não vão vir à tona se você não perguntar. E eu vou mostrar para vocês o porquê certas coisas não vão vir à tona. Então, sim, Carlos, isso pode ser lançado. É claro que com muito com precisão, dentro de um contexto específico, isso deve e pode ser lançado. Eu aprendi com uma das supervisoras que eu tive no meu percurso, que na época eu trazia um caso que era bem difícil, neurose obsessiva, que me dava muito tédio atender, que era muito complicado. E eu queria encaminhar ele, porque eu não suportava mais o marasmo das sessões. Aí ela disse, Humberto, interrompa o relato da semana com uma questão. Como assim, fulana? Ele estava falando sobre a sessão e do nada eu perguntava, fulano, e o pai? E essa pergunta, no meio do discurso, rompia a organização. Mas isso vai fazer mais sentido à frente, quando eu tocar num ponto mais a pouco, eu retomo essa questão. Então, mas voltando, é, a psicanálise lacaniana, no texto Litura Terra, dos outros escritos, Lacan diz que a psicanálise é uma antifilosofia. E uma vez eu coloquei isso para um doutor em filosofia e eu fui rechaçado, porque ele disse que Lacan estava desprezando o ensino da filosofia. E quando Lacan afirma uma coisa como essa, ele não está desprezando o ensino da filosofia e as influências desta na construção epistemológica da psicanálise. Mas ele está dizendo que a psicanálise lacaniana não é uma extensão da filosofia que questiona qual o sentido da vida. A vida não tem sentido. A gente que se vira para dar sentido a ela e é sempre um sentido passageiro. Eu acho que o sentido da vida parece muito com o objeto da pulsão, que é sempre parcial, nunca é total. Então você sempre vai ter que estar encontrando sentidos para a vida, objetos para continuar desejando e gozando e pulsionando. Então, quando Lacan diz, ele elabora esse conceito do par-l'être, ele está dizendo que a psicanálise não é uma filosofia. Logo, se para Descartes eu penso, logo existo, para Lacan eu existo onde não penso. E quando eu digo existe onde não penso, é quando, por exemplo, o paciente chega para você, você questiona, fulano, e isso aqui? Ah, fulana, eu nunca pensei sobre isso, mas vamos pensar agora. Pensa comigo. O que é que você acha sobre isso? Costumeiramente, a gente escuta os nossos pacientes quando eles dizem, eu nunca pensei sobre isso. A gente deixa passar.
quando nós deveríamos questionar ou provocar. Pensa comigo agora, fala mais sobre isso, vamos pensar juntos. E o sujeito falar disso onde ele não pensou, porque é aí onde o sujeito inconsciente está. A máxima do seminário 11, dos quatro conceitos fundamentais em psicanálise, é: o sujeito é aquilo que o significante representa para outro significante. Em suma, o que Lacan diz quando ele afirma isso é que o sujeito ele só aparece no intervalo, na brecha entre um significante e outro. Então, a ideia do parletre é a subversão do sujeito de Descartes, do sujeito da filosofia. Se para Descartes eu penso, logo existo, para Lacan eu só existo onde não penso. E por que pensar nisso quando a gente pensa na neurose obsessiva? Porque em Lacan, o sujeito, né, a pessoa, ela não é neurótica obsessiva. A neurose obsessiva é uma posição discursiva e não mais algo ôntico e ontológico. Então, ninguém é neurótico obsessivo, ninguém é histérico, ninguém é psicótico. A pessoa, o Homo sapiens, o parletre, é fulano, é fulana, é fulano filho de cicrano. Ele não é neurótico obsessivo. Então, Lacan tira o diagnóstico do lugar da ontologia, do ser, onde eu sou isso, sou aquilo, estou isso, para é uma pessoa. Por isso que não interessa, já não interessava em Freud, em Lacan muito menos, a comunicação da estrutura clínica. O sujeito ele pode, em algum momento, se questionar. Eu acho que eu sou neurótico obsessivo. Eu acho que eu sou histérico. O que é que você acha? Não tem o que achar. Porque ele não é. Ele não é neurótico obsessivo. Ele não é neurótico histérico. Ele é homem, mulher, parletre, homo sapiens, onde discursivamente ele ocupa uma posição neurótica, neurótica obsessiva, neurótica histérica. Então, o primeiro marco para pensar a neurose obsessiva. Depois, onde eu já falei sobre isso também numa outra aula, mas convém pensar, o paradoxo do complexo de Édipo para Freud e a metáfora paterna para Lacan. Pensar na estrutura clínica é necessariamente pensar na constituição do sujeito. Alguns de nós, alguns psicanalistas, em algum momento também já disse isso, que nós nascemos um bolo de carne, onde para Lacan, nem um bolo de carne nós nascemos. Porque o corpo é imaginário e precisa ser atravessado pela linguagem para se tornar o corpo. Então, não há sujeito antes da inscrição no campo da linguagem. Logo, o desbanque que Lacan faz do complexo de Édipo seria o desbanque de que precisaria haver o Édipo para haver a inscrição no campo da linguagem, freudianamente falando. Então, a criança precisaria esperar até os 7 anos para se inscrever no campo da linguagem. E necessariamente a inscrição no campo da linguagem, ela acontece através da língua, que é um outro conceito muito importante em Lacan, antes da inscrição no campo da linguagem. Eu participo de um cartel sobre o corpo para a psicanálise. E nesse cartel, chegou um momento em que nós começamos a nos questionar: o que vem primeiro, o corpo ou a linguagem? E aí, essa foi uma questão que eu levantei, que nós ficamos sem respostas a priori e fomos pesquisar. E nós descobrimos que, para Lacan, nem vem primeiro o corpo, nem muito menos a linguagem. Vem a la língua. A la língua existe antes da inscrição
do corpo na linguagem, do sujeito na linguagem. E o que seria a la língua para Lacan? É um outro conceito também formulado da sua segunda para a terceira clínica. A la língua é a língua materna, é a lalação, é o balbucio, é uma palavra não marcada pela sílaba. É uma palavra que existe apenas no som, sem a formulação de uma palavra. Então, esse som, esse barulho, que serve muito para pensar o autismo na psicanálise. Então, para quem atende casos de autismo, esse é um tema que vale muito pensar sobre ele, que é o tema da língua, que é isso que acontece geralmente nos casos de autismo, onde inicialmente o sujeito ele pode ser verbal ou não verbal. Quando ele é verbal, quase sempre ele consegue formar algumas palavras. Quando não, ele só emite um som. Para Lacan, esse é o som da língua. É esse som que não tem uma formulação compreensível. Logo, a língua ela não pode ser traduzida. A língua ela pode ser interpretada. Então, antes do corpo e da linguagem, a língua está lá. Isso é importante para pensarmos a constituição do sujeito. Mas antes vamos ouvir o Isaías. Fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. É, professor, vou chamá-lo de professor, o companheiro aqui, caro aqui. Você conseguiria me dizer em que seminário específico você está usando o conceito de ensino? Para mim é tranquilo, mas que seminário específico nós teríamos é, uma possibilidade de ver essa conceituação de la língua? Claro. Na verdade, ele não aparece em um único seminário. Então, entre os seminários 20 e 27. Então, Lacan elabora esse conceito a partir do seminário 20, quando ele escreve sobre o gozo da mulher, a mulher e o gozo. Então, inicialmente, ele já começa a introduzir o aspecto da língua, porque só no último ensino dele é que ele consegue concentrar esse aspecto último do parler, do santoma, da língua, que inicialmente ele começa chamando de la langue, depois ele reelabora e chama de La Língua. Então, entre os seminários 20 e 27, existe uma contemplação, principalmente dessa produção temática, certo? Então, não há um momento específico, um único seminário. Ele começa, por exemplo, Lacan faz muito isso. Por exemplo, ele começa a elaborar o objeto A no seminário 9 e termina no 10. Ele começa a falar sobre o Noborromeano no Nomes do Pai, que é um seminário escrito antes do seminário 1. Mas ele só formaliza o Noborromeano no seminário 24. Todavia, ele continua construindo ao longo dos 24 seminários o Noborromeano. Então, tem essa canseira em Lacan. É, mas seguindo. Então, o desbanque do Édipo, feito por Lacan no ensino de Freud. E aí eu queria aproveitar para fazer esse parêntese para vocês, né? Costumam dizer que a forma como dizem dá a entender isso, que a psicanálise de Lacan é uma evolução do pensamento de Freud. Se a gente pensa que a psicanálise de Lacan é uma evolução da psicanálise de Freud, a gente tá desconsiderando dois trabalhos, dizendo que o pensamento de Freud não serve mais e nem muito menos o pensamento de Lacan, porque avançou. Então, quem é mais importante? Para mim, isso é uma opinião muito pessoal, muito do achômetro meu. Não se precisa desamiguar ambas as teorias, porque são teorias totalmente diferentes. Lacan não pratica a psicanálise de Freud. Não à toa vocês estão constantemente percebendo que eu estou fazendo o contraponto.
Então, não existe, uma psicanálise freud-lacaniana. Você não está fazendo nenhum nem outro. Porque você não tem como praticar as duas coisas, porque são duas coisas diferentes. Ah, mas eu uso a técnica de Freud, da associação livre, e escando com Lacan. Primeiro que para Lacan nem associação livre existe. Primeiro ponto, né? Então, vamos deixar isso para outro momento. E a metáfora paterna, que Lacan eleva a metáfora paterna à condição de significante, que é usado para enodar o sujeito, para enodar na linguagem o sujeito que está para se inscrever. E aqui chega ao ponto mais importante. Quando eu dizia para vocês que, para Lacan, o sujeito ele não é neurótico, ele não é neurótico obsessivo, ele está ocupando essa posição na linguagem. E aí ele vai e faz mais um avanço. Ele diz que é mais importante saber que o sujeito é neurótico e psicótico do que saber se ele é neurótico obsessivo ou histérico. Por quê? Lacan, quando vai escrever sobre a castração simbólica, ele separa dois grupos. Um, onde a castração simbólica está afirmada, e outro, onde a castração simbólica está negada. O grupo que é ocupado na na afirmação da castração simbólica é a neurose e a perversão. Nessas duas estruturas, a castração simbólica está afirmada. E no segundo grupo, onde está a psicose, a castração simbólica está negada. Até mesmo na perversão, a castração simbólica está afirmada, somente desmentida. Como na neurose, a castração simbólica está afirmada, apenas recalcada. O que é diferente na psicose, onde a castração simbólica está negada e foracluída. Então, deixa-se de ser importante, tão importante assim, se o sujeito é neurótico histérico ou perverso, neurótico histérico ou neurótico obsessivo, para saber primeiro se o sujeito é neurótico. Então, geralmente, as questões que se apresentam em supervisão são: Humberto, minha questão é saber o diagnóstico desse paciente. Mas não tem como você saber o diagnóstico desse paciente, porque esse paciente ele está inscrito na linguagem, a linguagem ela é dinâmica. Há como sabermos se é neurótico ou psicótico, porque o que mais se apresenta na clínica contemporânea hoje são neuróticos que ora se apresentam com traços histéricos ou traços obsessivos. O que Freud chama de núcleo patogênico, Lacan chama de posição discursiva. O núcleo patogênico para Freud ou é neurótico, ou é perverso, ou é psicótico. Para Lacan se trata de uma posição discursiva. Então, sendo uma posição discursiva, o sujeito sai do campo da ontologia, do sentido do ser, para o sentido de uma posição dinâmica na linguagem. Então, a afirmação ou negação da construção simbólica, ela depende da constituição do sujeito. Agora, como o sujeito lida com o próprio desejo, aí sim nós temos a marca da histeria ou da neurose obsessiva. Como por via de que o neurótico histérico lida com o próprio desejo? A partir da insatisfação. E a forma como o neurótico obsessivo lida com o próprio desejo é a partir do impossível. Eu pensei em três pontos que a neurose obsessiva é marcada na linguagem. E isso principalmente tem a ver dentro do trabalho de análise, porque só importa se o sujeito é neurótico obsessivo ou histérico dentro de um trabalho de análise. Eu elenquei três pontos que o neurótico obsessivo apresenta dentro do tratamento do trabalho de análise, que é o rechaço, o ritual e a intelectualização. O rechaço, o ritual
e a intelectualização. Espera aí, que eu acho que abriu alguma coisa aqui. Espera aí, acho que voltou. Rechaço, ritual e intelectualização. Lacan diz que o analista ele está no tratamento, no trabalho de análise, como a própria manifestação do inconsciente. Então, para Lacan, a presença do analista é a própria manifestação do inconsciente. Consequentemente, pensemos inicialmente o pensamento da primeira clínica de Lacan, que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Sendo o inconsciente estruturado como uma linguagem, o inconsciente ele não existe a priori, ele só existe na linguagem. Tem uma coisa que a gente não observa no ensino de Lacan, é que Lacan ele passa a desconsiderar os fenômenos lacunares como uma manifestação prévia do inconsciente. Os fenômenos que são os sonhos, os xistes, os atos falhos, o sintoma, para começar a pensar como isso só tem sentido se estiver a ser expresso dentro de um trabalho de análise. Ah, mas o sonho é uma manifestação do inconsciente, é a realização de um desejo, para Freud. Se o sujeito ele chega na análise e diz, Humberto, eu sonhei, eu tive um sonho com você, certo? E no sonho eu dava água a você para você beber. Qual o lugar desse sonho? O que é que esse sonho representa? Às vezes um charuto é apenas um charuto, nunca fez tanto sentido do que na psicanálise lacaniana. Então, os fenômenos lacunares, eles só têm funcionalidade analítica se forem associados e enodados a outros elementos enquanto o sujeito fala em sessão. Ah, Humberto, eu pensei sobre isso durante toda a semana. Se você pensa e não fala disso em análise, não tem funcionalidade analítica. Se o que se pensa sobre a própria vida, por isso que em alguns momentos o analista precisa tanto convocar o sujeito a dizer do que pensa. O que é que você pensa sobre isso? Como é que é isso para você? Como foi para você pensar sobre isso a semana toda? Né? Que sentimentos isso te trouxe? Que pensamentos isso te trouxe? Essa insistência convocativa do analista, em muitos casos onde se pede mais uma presença de corpo do analista, é para tentar que o sujeito coloque em palavras algo que, se não for colocado em palavras, não serve. Tudo isso que a gente acha que, para Lacan, que existe fora do trabalho de análise, da sessão de análise, isso não tem funcionalidade analítica se não for posto dentro do tratamento. Então, quando eu falo do rechaço, é um dos, se fôssemos falar freudianamente, mas falando lacanianamente de outra forma, é um dos principais traços na neurose obsessiva no tratamento, que é quando o analisante, ele se justifica. O analista coloca duas situações. Fulano, você já parou para pensar que isso aqui parece com isso aqui? A primeira atividade do sujeito da neurose obsessiva nesses casos é dizer, não, não tem nenhuma relação. Nunca pensei sobre isso. Não tem sentido. É tentar desbancar a figura do analista, que está ali na tentativa de uma provocação discursiva. E na neurose obsessiva se faz isso inicialmente no tratamento e às vezes durante todo o tratamento exaustivamente, na tentativa de a falta não se apresentar, de a não resposta aparecer e o sujeito, o neurótico obsessivo, não conseguir dar conta de responder ao analista. Porque se o neurótico obsessivo ele não consegue responder à indagação do analista, fica uma ponta solta. E na neurose obsessiva, a falta é quase insuportável. Por isso que o rechaço, ele entra com, não tem sentido isso que você está dizendo.
Nunca pensei sobre isso. Ah, mas isso é isso por causa disso, mas eu não quero saber a tua justificativa. Né? Essa postura do analista, obviamente que o analista não vai dizer isso, né? Mas essa, a tentativa do analista quando ele questiona, e o neurótico obsessivo vem se justificar. Mas o analista não quer saber da justificação do neurótico obsessivo. Ele quer que ele pense sobre aquilo, sem necessariamente precisar se justificar. O segundo traço que eu elenquei, que é o ritual, não tem a ver com comportamento. Por isso que eu disse para vocês que a neurose obsessiva não tem nada a ver com o toque. Ah, Humberto, mas esse sujeito ele está apresentando, tem que lavar o cabelo 3 vezes ao dia, tem que escovar os dentes 4 vezes no dia, tem que passar pela mesma porta que entrou. Ele anda no chão sem pisar no rejunto da cerâmica. Ele tem que cortar o cabelo 2 vezes na semana. Ele tem que. Os rituais que vão se apresentando na ordem do comportamento. Isso não serve para a gente pensar uma neurose obsessiva. Principalmente quando se apresenta. Isso não é um traço para o diagnóstico de uma neurose obsessiva. Porque esse ritual que o Lacan marca como um dos traços de uma possível neurose obsessiva não é o ritual comportamental, é o ritual discursivo. Tá, você só pisa na cerâmica fora do rejunto. Por quê? Porque se eu pisar, eu penso que vou estar pecando. Pecando contra quem? É esse intervalo entre o dito e o não dito que constrói a possibilidade de um diagnóstico de neurose obsessiva. Então, se o comportamento dito compulsivo ele não aparece acompanhado de uma pergunta do porquê ou para que se faz aquilo, e se não se discorre sobre. Ah, Humberto, eu nunca pensei sobre isso. Acho que não tem sentido. Mas por que te faz sofrer se não tem sentido? Mas faz sentido justamente porque. Mas me faz sofrer justamente porque não faz sentido. Mas você nunca se questionou de uma coisa que não tem sentido e que te faz sofrer? Você não é tão. Você não tem resposta para tudo? Né? Então, é esse questionamento que liga um comportamento e outro que pode nos apontar uma possível neurose obsessiva. E aqui é onde eu falo de reprodução discursiva, repetição discursiva e extração discursiva. No seminário 11, que é um seminário que eu julgo que todo analista deveria ter no bolso, que é quando Lacan fala sobre os 4 conceitos fundamentais em psicanálise, e um dos conceitos fundamentais em psicanálise para Lacan é a repetição. Lacan diz, no seminário 11, quando ele vai falar da psique e da automaton, é um capítulo específico do seminário 11, ele diz que a reprodução é diferente da repetição. O que é que ele quer dizer com isso? Costumeiramente a gente faz muito isso, né? Ah, o que é repetição para a psicanálise? Lembra do dedo podre, da escolha complicada para o relacionamento. Isso não tem nada a ver com repetição. Isso seria uma reprodução, que é uma reprodução de comportamento, uma reprodução de padrão, uma repetição de relacionamentos que fazem a pessoa sofrer, de situações que a pessoa se coloca, que ela sofre, que ela reclama. Então, a reprodução é isso que aparece na ordem do comportamento, que o sujeito fala em análise. Mas isso não é a repetição analítica. A repetição analítica tem a ver com o gozo. E o que é o gozo para Lacan? É um tema que a gente enrola muito para não dizer nada. O gozo para Lacan é a interdição de um significante. É da razão real que está por trás da provocação da reprodução de comportamento. O sujeito, quase que sem perceber, extrai um significante da cadeia, pega esse significante e vive à custa dele. Por exemplo, um exemplo bem chulo. A pessoa escutou da mãe, da tia e da avó
que ela era burra, que ela não sabia de nada e que ela não conseguiria nada na vida. Hoje a pessoa tem 30 anos, nunca entrou para um curso superior, vive na casa dos pais e todos os relacionamentos terminam pelo mesmo motivo. Isso é repetição ou reprodução? Reprodução. A repetição é aquilo que está nas palavras. Você é burro, você não vai conseguir nada, você nunca vai dar certo na vida. É a palavra que está por trás, ou no início, ou na motivação desses comportamentos reproduzidos com bastante veemência. Reprodução de comportamento, repetição tem a ver com uma frase, uma expressão, uma construção discursiva por trás do comportamento. Fulano, por que você se limpa tanto? Porque você diz tanto que peca? Porque você deve tanto ao outro? Não sei. Nesse não sei está o saber que não se sabe que sabe. Aquele famoso jargão dito na psicanálise. Então, reprodução é diferente de repetição, e a extração discursiva é a tarefa do analista de escutar o que está no cerne da reprodução de comportamento. Você não tem como provocar uma retificação subjetiva no seu paciente se você não extrai o significante. Então, nem tudo que é dito em análise é significante. Nem tudo que é dito em análise é significante. Ah, mas a gente vai para a supervisão assim, né? A gente vai para a supervisão contar a história que o sujeito nos contou. Eu costumo falar isso nas supervisões, mas também numa oficina que eu dei no ano passado, sobre escrita de caso. A gente leva para a supervisão, enquanto analista, a nossa questão frente ao caso. Não interessa ao seu supervisor saber se a pessoa nasceu, morreu, cresceu, come muito, come pouco, casou há tantos anos e fez isso e fez isso. Qual é a sua questão enquanto analista? Essa é a questão cerne da supervisão. Não, Humberto, tem esse caso, eu suponho um caso de neurose obsessiva. A minha questão frente a esse caso é, eu não estou conseguindo suportar o tanto que ele se justifica. Aí sim, há uma produção de trabalho dentro da supervisão. Depois, a intelectualização. Geralmente, nos casos de neurose obsessiva, todo neurótico obsessivo tem uma teoria da conspiração. Ou ele sabe muito de história, ou ele sabe muito de geografia, de psicologia, e ele pega a teorização, a intelectualização, para encobrir a falta de significação. Por isso que muitas vezes casos de neurose obsessiva podem parecer com a psicose, porque o excesso de pensamentos, de justificação, de tentativa de, de dizer o que é e o que pensa, pode ser tão grave, pode ser o dito pensamento acelerado, né? Pode ser tão grave, a produção de pensamento, ela pode ser tão excessiva que pode provocar fenômenos como alucinação, produção de alucinação auditiva, discursiva, de acordar no meio da noite com pesadelos, de não conseguir comer, de não conseguir beber. Costumeiramente se escuta muito, né, nos casos de neurose obsessiva. Ah, Humberto, eu penso demais. Isso me dá angústia. Esse excesso de pensamento é quase que um sintoma. E o Lacan fala isso nos escritos, que do interior do sintoma grita o desejo do sujeito. Quem pensa não quer pensar. Quem não pensa quer pensar. Todo excesso esconde uma falta, o grande jargão freudiano. Então, no excesso de pensamento, o que se quer? A ausência deles. Mas o que se evita? A ausência deles.
Então, o neurótico obsessivo, ele quer se deparar com a falta, mas ele evita faltar. E aí, para evitar se faltar, ele se limpa, ele pensa, ele se justifica, ele se intelectualiza. Tudo isso para não lidar com a falta. E a falta não é o não poder tudo. A falta tem mais a ver com a falta discursiva, com a falta de significante para tudo que se pensa e o que se quer. Por isso que aquela ideia do fale tudo o que vier na cabeça não dá certo. Não, não há possibilidades em Lacan de fale tudo o que vier à cabeça. Ninguém consegue significar tudo o que vem à cabeça. Se eu pedir para vocês, somos agora 39 pessoas na sala. Todos abram, não façam não, tá? Mas todos liguem o microfone e fale tudo o que vier na cabeça ao mesmo tempo. Ninguém vai conseguir, porque certamente agora você está tentando pensar no que eu estou tentando te dizer. Logo, isso provoca uma ausência de significante para o que você ainda está tentando dizer. E isso acontece muito na neurose obsessiva. Pelo excesso do pensar, do fazer, do se comportar, existe uma falta de significante. E a direção do tratamento numa neurose obsessiva é conduzir o tratamento para a ausência do significante. E que não se morre. Não se morre quando não se tem verbofagia, justamente. Não se morre quando não se tem uma significação. Se apresenta muito, né, freudianamente, a questão da morte na neurose obsessiva. Tô vivo ou tô morto? Não é eu tô vivo ou tô morto biologicamente. É, eu consigo dizer tudo o que eu penso? Eu acho que não. Então eu tô morto. A morte na neurose obsessiva diz muito mais de uma ausência de significante para o que se pensa do que propriamente dito a morte biológica. E aí, concluindo, para não passar tanto horário, porque certamente vocês se organizaram para estar aqui uma hora, já estou concluindo. Eu queria indicar para vocês, para quem gosta de ler os seminários de Lacan no cru, o seminário 16. Para mim, é um dos seminários mais importantes sobre o fato e o dito. E é sobre o fato e o dito que se trata na neurose obsessiva. Lacan começa o seminário com a seguinte frase: a essência da teoria psicanalítica é um discurso sem palavra. O fato e o dito, eles estão intrinsecamente ligados à neurose obsessiva. Porque o que o sujeito pensa na neurose obsessiva é concreto, é fato. Ninguém o contradiz disso que ele pensa. Inclusive o analista, por isso é que ele rechaça o outro. É sempre um rechaço do outro. Quando, por exemplo, você questiona, o sujeito ele quer comprar um carro, na neurose obsessiva. Ele tem o dinheiro, ele pode comprar, não vai fazer falta, mas ele não pode. E ele encontra os motivos para não poder. Porque se esse dinheiro é debitado da conta dele, consequentemente ele se depara com a falta de significantes para dizer do que sente. Quando Lacan fala da falta, como eu já expliquei, ele não fala da falta sentimento, ele fala da falta discursiva. E o grande trabalho do analista, nos casos de neurose obsessiva, é fazer o sujeito, na neurose obsessiva, falar mais do que se pensa. E a grande tarefa do analista, nos casos de neurose obsessiva, é provocar a angústia que é útil para a análise. Eu já encontrei muitos supervisionandos que falam, Humberto, mas ele não suporta a angústia. A gente costumeiramente associa angústia à tristeza. E para Lacan, a angústia não tem nada a ver com tristeza. Lacan diz no Seminário 10 que a angústia é o único afeto que não engana
e o único afeto que não tem uma significação, não tem uma palavra para dizer da angústia. Logo, não é tristeza. Você não precisa provocar no seu paciente uma tristeza de morrer, querer morrer. Você precisa provocar uma questão que o deixe sem resposta. É por isso que é muito útil na neurose obsessiva o corte de sessão, o tempo de sessão variável, para não ficar enrolando. Não se atende neurótico obsessivo com 50 minutos de sessão, porque vai ser 50 minutos de justificação, de dizer, ó, eu pensei sobre isso, mas dizer por causa. Não, não quero saber que é por causa disso. Quero que você fale um pouco mais disso aqui. 20 minutos de sessão, obviamente não vai ser assim, né? Tão fácil. 20 minutos de sessão. Ah, mas porque, Humberto, eu fiquei pensando, para responder sua pergunta, a gente se encontra semana que vem. Até que o corte de sessão provoque nesse sujeito a possibilidade de dizer: eu posso dizer isso, mas posso ser interrompido. Eu não sou o dono da verdade. Lacan, no seminário 6, que foi o que eu disse para vocês, um dos seminários que eu usei como referência para a produção dessa aula, tem um capítulo que ele fala sobre a metonímia do desejo na neurose obsessiva. Ele diz que o neurótico obsessivo se acha Deus, porque tem resposta para tudo, mas não pode nada. O neurótico obsessivo é aquele que a frase triste do poder que não pode, melhor se explica. Porque essa ideia de eu sei tudo, eu posso tudo. E aí, uma outra marca para chegar ao fim do nosso encontro e passar a palavra para vocês. A ideia do pai morto, do pai totêmico, deixa de existir na neurose obsessiva para Lacan, porque é impossível desejar. Para Lacan, o neurótico obsessivo é impossível. A neurose obsessiva é impossível desejar. Porque, por isso que não há pai morto. Porque nem morto o pai, o neurótico obsessivo deseja. Ele continua sem poder desejar. E essa é a forma como o neurótico obsessivo lida com a castração. É tornando impossível a aparição dela e a possibilidade de desejar. E aí eu quero ouvir vocês. Nós temos 5 minutos ainda para também que todo mundo continue na sala, para vocês colocarem questões, dúvidas, discordâncias. Fiquem à vontade. Estou aqui para ouvi-los.